Meus amados irmãos, a paz do Senhor, nós estamos muito alegres, felizes pela oportunidade que Deus nos concede nessa manhã de juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, antes de nós vermos a lição de hoje, vamos orar para que o Senhor nos abençoe nessa manhã tão maravilhosa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá de nos reunirmos, Senhor, neste momento, para, Senhor, aprender mais da Tua Palavra, para estudarmos esta lição tão preciosa. Abençoe a mim, a nós, da equipe da Escola Bíblica Dominical Online, e aos nossos irmãos e irmãs que têm se desprendido e estudado conosco este rico conteúdo. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre, os irmãos podem ver aí na capa de suas lições, nós estamos estudando o Verbo se fez carne, falando sobre Jesus, sobre a perspectiva, sobre o olhar do apóstolo João, o apóstolo do amor. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que vai falar sobre o caminho, a verdade e a vida, falando propriamente sobre Jesus nessa perspectiva. O nosso textual encontra-se em João, no capítulo 14, e o versículo de número 6, que diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A nossa verdade prática diz que a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Graças a Deus. Irmãos, que lição maravilhosa, né? Nós nos acostumamos sempre a retratar Jesus dessa forma, né? O nosso caminho, a verdade, a vida, e hoje nós vamos nos aprofundar nessa simbologia, a importância de compreendermos esse texto com maior profundidade. A nossa leitura bíblica em classe, que eu convido os irmãos para fazer comigo, os irmãos podem ver aí em suas lições, os nossos editores da CPAD sempre colocam, né, os versículos dispostos, ou você pode abrir sua Bíblia juntamente comigo em João, no capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 15. Diz assim, João 14, 1, e os versículos seguintes: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Meus irmãos, que leitura maravilhosa, né? Vamos receber nosso professor nessa manhã, com certeza está com o assunto preparado para nos ensinar. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nesta oportunidade que aqui nós temos, nesta manhã, de estarmos aprendendo a palavra de Deus, né? Sobre esta lição, sobre esse assunto, já aqui mencionado, né, na introdução pelo nosso irmão Igor.
o caminho, a verdade e a vida, nós aqui iniciamos esse primeiro tópico falando-nos sobre o consolo e promessa do nosso Senhor Jesus, com base no capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João. O Senhor Jesus, ele vai iniciar as suas palavras, né, tendo aí a onisciência, né, sondando os corações dos discípulos quanto a uma certa preocupação, a uma certa angústia, correlacionando, né, esse momento com um episódio anterior ao qual Jesus havia ensinado os discípulos, né, sobre a questão da humildade, sobre a liderança, né? E aí o Senhor Jesus, ele continua agora em suas palavras, trazendo, né, expressando, né, de uma forma mais próxima a sua despedida. Nesse discurso, meus irmãos, ele vai conferir consolo aos discípulos ao afirmar que após a sua morte, né, a sua partida, eles não estariam sozinhos. No versículo 4, nós observamos que o Senhor Jesus já falava ali que eles, né, os discípulos, sabiam para onde, né, ele estava indo. Porém, nós vamos ver, após Jesus dizer isso, no versículo 5, Tomé vai perguntar ao Senhor Jesus, né, vai fazer ali um questionamento: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? E aí, diante disso, Jesus vai esclarecer, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida, no versículo 6, um versículo muito conhecido de todos nós que somos salvos em Cristo Jesus, somos nova criatura, estamos aqui nesta jornada, nessa peregrinação, nessa caminhada rumo ao céu. Então Jesus, ele fala: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém pode chegar ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por meio dele, né? Se não for por mim, o Senhor Jesus está dizendo. Então esta afirmação de Jesus é uma revelação, né? Ele revela que ele é o único meio de alcançar, né, o Pai. O único meio, né, o único caminho. Né? Ele é a verdade também que vai revelar e representa, assim, a verdadeira vida de Deus. Neste capítulo, irmãos, 14, nós vamos encontrar também um cenário de angústia por parte de Jesus. Ao mesmo tempo que Jesus ali, conhecendo, sabendo, né, das intenções dos corações dos discípulos, até mesmo os discípulos estando, né, tendo uma visão terrena, não indo muito além, né, da profundidade, no sentido espiritual da eternidade. Por isso que o Senhor Jesus, ele fala: não se turbe o vosso coração. Jesus repete isso não somente uma vez, mas neste capítulo, por 2 vezes Jesus fala: não se turbe o vosso coração, né? Ou seja, estou deixando-vos a paz, quero que vocês entendam esse propósito. E aqui Jesus já estava também angustiado, pois Jesus tinha plena consciência de que estava se aproximando, né, a hora da sua entrega nas mãos dos homens, ou seja, né, em breve seria crucificado, morto e sepultado. No capítulo 12, aqui de João, no versículo de número 27, Jesus, ele vai dizer: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Então Jesus, ali estando com a sua alma perturbada, no capítulo 13, que é o episódio, né, do lava-pés, no versículo de número 21, Jesus vai dizer: tendo Jesus dito isso, turbou-se
em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Isso se referindo a Judas, né? Que ali já tinha toda uma preparação para entregar Jesus para ser crucificado. Mas, irmãos, vejamos, mesmo em meio a esse cenário, né, de angústia do próprio Senhor Jesus, a sua alma, né, angustiada, o seu espírito turbado, e também diante dos corações ali dos discípulos atemorizados, nós somos surpreendidos porque Jesus, mesmo desta forma, ele vai se dirigir aos seus discípulos com o intuito, né, de confortá-lo, de trazer uma palavra de conforto, de consolo, de fortalecimento aos ânimos, né, dos discípulos. E aí é o versículo de número 1 do capítulo 14 que nos fala: não se turbe o vosso coração, pois credes em Deus como também credes em mim também, né? Então essas são as palavras do Senhor Jesus. Apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota era, na verdade, uma vitória. Um fim trágico transformava-se o quê? Num glorioso começo. Embora doloroso e angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso. Então, aqui está este momento de angústia, de perturbação, porém, Jesus estava trazendo paz, trazendo consolo, trazendo um fortalecimento para aos discípulos que ali estavam duvidosos, né? Tomé vai questionar, depois nós vamos ver também Filipe, anteriormente nós vamos ver um episódio com Pedro questionando Jesus também. Então a gente vê aí algumas dúvidas, né, algumas incertezas, né, dos discípulos, mesmo estando com Jesus já por 3 anos, né, acompanhando o ministério de Jesus, a sua obra, a sua manifestação, o poder de Deus sendo manifesto, e mesmo assim eles estavam poucos ainda com certas dúvidas, né, sobre aí o futuro. O subtópico 13 aqui deste tópico 1 nos fala sobre então uma promessa gloriosa, né? Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais preparadas para os seus seguidores. A expressão casa de meu Pai refere-se ao céu, né? Um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. Verso 2, após ele dizer: não se turbe o vosso coração, ele fala: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, é uma promessa que Jesus estava dizendo ali para os discípulos, prometendo. É algo, irmãos, real, é algo verdadeiro, é assim que nós também precisamos crer, confiar nas palavras de Jesus, né, sobre essa promessa gloriosa. Esta é uma realidade espiritual futura que proporciona uma esperança gloriosa para os santos. Nós, como igreja, na atualidade, nós vivemos nessa expectativa do retorno do nosso Senhor, irmãos. Embora nós enfrentamos dias difíceis, né? Os dias são dias de inquietações, são tempos trabalhosos, que estamos enfrentando muitas situações, né? O esfriamento espiritual, a falta de amor, a descredibilidade, né, em relação
a própria palavra de Deus, heresias, muitas apostasias, muitos estão se apostatando da fé. Mesmo assim, irmãos, nós estamos diante dessa promessa. A promessa do arrebatamento da igreja, isso é para nós um sentimento de alegria, de ânimo para os nossos corações, para a igreja. É o que nós estamos aguardando, porque em breve o Senhor Jesus virá e nos levará, arrebatará o seu povo, a sua igreja. E aí, nesse sentido, já podemos experimentar, ou seja, experienciar um pouco do que nos aguarda no céu. Assim será que seremos convocados por Jesus para nos reunirmos num maravilhoso encontro com Ele nos céus. Aqui a lição, ela nos dá uma passagem aqui, bíblica, Paulo dizendo à igreja de Corinto, também nós vemos também lá em Tessalonicenses, Paulo fala sobre a vinda do Senhor Jesus, e aqui no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículos 51 e 52, Paulo diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, esse vai ser o encontro, primeira carta do apóstolo Paulo também aos Tessalonicenses, lá no capítulo de número 4, a partir do versículo 13 até o versículo 18, fala sobre a ressurreição e a vida de Cristo. Paulo fala que a gente não podemos ser como aqueles que vivem, né, na ignorância, das que não têm esperança, irmãos, porque nós cremos que Jesus morreu, ressuscitou, nos deu vida, nos deu a salvação e estamos inseridos nessa promessa gloriosa, né? E aí, quando a trombeta soar, o alarido do Senhor, né? Nós que estarmos vivos para a vinda do Senhor, não vamos preceder os que dormem, porque o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E Paulo termina dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então Jesus estava consolando os discípulos naquele momento, né? Nesse sentido, olha, na casa do meu pai o que? Há muitas moradas. Eu vou preparar e virei o que? Outra vez e vos levarei para mim mesmo. E aí, amados, se tratando, né, desta realidade espiritual futura que nos proporciona uma esperança gloriosa, se referindo, né, à casa de meu pai, que refere-se ao céu, um lugar de habitação, nós não podemos esquecer do que Jesus revelou para João também, estando preso na ilha de Patmos, as revelações contidas no livro de Apocalipse, lá no capítulo 21, a qual está nos registrado sobre o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, a partir do versículo 9 do capítulo 21 de Apocalipse. E ali retrata, irmãos, né, a nova Jerusalém, a cidade, a nossa casa, aonde está a nossa morada. Eu vou aqui ler alguns versículos para a gente fazer com que não venhamos a esquecer da palavra de Deus e a cada dia mais ela esteja impregnada nos nossos corações e trazendo esse consolo, trazendo essa esperança e vivendo essa realidade espiritual, né? Tendo fé e crendo que essa promessa ela vai se cumprir nas nossas vidas, assim sendo, nós irmos até o fim, perseverarmos e estarmos em Cristo até o fim. Verso 10 do capítulo 21 de Apocalipse:
nos fala que João foi levado em espírito a um grande e alto monte, e ali mostrou-se para ele a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Ela tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosa, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e estava escrito sobre elas, né, os nomes, que são os nomes das 12 tribos de Israel. E olha só, a cidade, ela tinha 3 portas para a banda do norte, para a banda do sul, e para a banda do poente, para a banda do levante. E o muro da cidade também tinha 12 fundamentos. E assim ele começa a até medir, né, o tamanho da cidade. E aí ele começa a falar sobre o tamanho da cidade, o comprimento, né, a sua largura, o muro, a altura, o comprimento, e o que compunha, né, o material, né, utilizado, né, na construção dessa cidade. O muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. Olha só, irmãos, as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e ali estava no meio, né, a glória, né, porque não havia templo, mas o templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é o Cordeiro. Né? Nessa cidade não necessita de sol, nem de lua, porque resplandece a glória de Deus, que tem ali alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E olha só, ele continua falando no capítulo 22, há um rio puro de água de vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. E na praça, no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio estava o quê? Há uma árvore, né, da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E sobre tudo isso que João recebe de revelação, mais assim, irmãos, importante, é o versículo 4 do capítulo 22 lá de Apocalipse, claro, que todos verão que o rosto, né, o rosto do Cordeiro, e na sua testa estará o quê? O seu nome. Então, assim como ele é, o veremos. Então, amado, aqui está a nossa morada, né? Aqui está, irmãos, a nossa casa. E há muitas moradas, tá? Então João aqui revela essa promessa gloriosa, né? Este é um consolo e promessa do Senhor Jesus aos discípulos e para nós, para a igreja. A sinopse então deste tópico 1, o Senhor Jesus traz consolo para o presente e promessa que anuncia um futuro glorioso. Amém? O tópico 2 nos diz dúvidas e incertezas e enganos no caminho com Cristo. Primeiro, a dúvida de Tomé. Tomé, né? Então, nós vamos aqui no verso 5. Tomé vai perguntar, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Nesse evangelho, Tomé, ele vai ser retratado como um discípulo fiel, corajoso e que tinha, assim, um profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar o que? As suas dúvidas. Né? Então, esse episódio ilustra que durante a nossa caminhada com Cristo não é incomum que surjam dúvidas. Contudo, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, também nós vamos ouvir, né? Nós podemos ouvir estas mesmas palavras. Tomé, Jesus dizia, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai, é ninguém vem ao Pai
se não for por mim. Também nós temos aí as incertezas de Pedro e Felipe. O Evangelho de João revela que Pedro também não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde ele estava indo. No capítulo 13, versículo 36, disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Jesus respondeu: para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Pedro, anteriormente, foi aquele que também disse algumas verdades profundas a respeito de Jesus. Jesus perguntando: o que dizem ao meu respeito? O que vocês têm ouvido falar ao meu respeito, né, os homens? Pedro, em um momento, fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E depois também, capítulo 6, no episódio, onde Jesus falava que ele era o pão, né? Eu sou o pão da vida. E alguns seguidores de Jesus achavam esses discursos de Jesus muito pesados, aí acabam se retirando, né? Deixando de seguir Jesus. E Jesus então vai olhar para os discípulos ali mais próximos: querem vós também seguir isso? E Pedro vai responder: mestre, para onde nós iremos? Se só tu tens o que as palavras de vida eterna. E agora que Pedro faz essa pergunta para Jesus: para onde eu vou? Senhor, para onde vais? E aí ele respondendo que ele tinha as palavras de vida eterna. Então a gente vê, irmãos, essa inconstância, essas incertezas, tá? E a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque às vezes certos questionamentos, incertezas podem trazer-nos um certo grau de incredulidade. E a incredulidade, às vezes, ela impede, né, do agir da manifestação de Deus. Porque houve um momento que Jesus não se manifestou por causa da incredulidade. Jesus estava admirado da incredulidade de alguns que ali estavam. Então, não podemos, irmãos, permitir. Lógico, às vezes vai ter algumas dúvidas no sentido de entendimento da palavra de Deus, mas nós temos que ter a certeza, a convicção de estarmos convictos, certo? Né? Como Paulo fala, olha, porque as aflições, né, o apóstolo Paulo fala, porque as aflições deste tempo presente não são para comparar, né, com a glória que nos há de ser revelada. Então, se trata, irmãos, dessa promessa gloriosa. Então, aqui a gente vê Tomé, nós vemos Pedro e também Filipe. No verso 8, Filipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta, né? É notável, então, que esses discípulos não tinham as suas questões ainda esclarecidas por Jesus. Eles também enfrentaram incertezas. Não somos diferentes deles, certamente. Haverá momentos em que nós nos sentiremos semelhantes a Tomé, a Pedro e a Filipe. Porém, irmãos, nós devemos aprender a escutar o Senhor Jesus Cristo sempre. Devemos aprender a escutar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre. Amém? E aqui, no subtópico 3, deste tópico 2, fala assim: o engano de Judas Iscariotes. No capítulo 13 de João é revelado que o Senhor Jesus anuncia que um dos seus discípulos iria trair. Essa pessoa, então, era Judas Iscariotes, seu discípulo. Judas, irmãos, acompanhou Jesus, mas não conseguiu, né, interiorizar os seus ensinamentos e, por isso, não depositou a fé suficiente, né, no Filho de Deus. E aí ele vai trair, ele vendeu por 30 moedas de prata. Né? Lamentavelmente, Judas não reconhecia
Jesus como Salvador e Redentor da humanidade. Então a gente vai ver que a visão que Judas tinha de Jesus, o Messias vindouro, a promessa se cumprindo, desde os passados, os antepassados, que os profetas profetizaram a respeito do Messias. Judas, ele olhava mais para Jesus como uma questão social e política, para libertar Israel da opressão romana, do Império Romano. Portanto, por meio de Judas, nós aprendemos a importância, irmão, de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo. E me lembro aqui de um versículo que é propriamente aqui João, ele escreve lá no capítulo 7, que Jesus ele vai falar a respeito de como que precisamos crer nele. Capítulo 7, e o versículo de número 37. E o versículo 38, Jesus ele se levanta no grande dia da festa, a festa dos tabernáculos. Jesus diz: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E aí ele fala no versículo 38, dando aqui, destacando a parte A deste versículo, irmãos, que fala: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, olha só, Jesus falando: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então, vejamos, propriamente, trazendo aqui o engano de Judas Iscariotes, a sua visão, a sua fé, não depositou que a sua fé é suficiente no Filho de Deus, não estava crendo, conforme as Escrituras, rios de água viva, dessa mudança, da efusão do Espírito, do novo nascimento, da obra regenerativa, regeneradora, vamos falar assim, do Espírito Santo, tá? Então, era mais uma visão de questão social e política, porque Mateus 24 fala quando que vai restaurar esse tempo. Mateus, Atos, capítulo 1 também, fala um pouco a respeito desse sentido, de política. Então, umas coisas assim, irmãos, que as pessoas ali também que estavam com Jesus estavam esperando nesse sentido, de um líder governamental. Meus irmãos, então, a sinopse desse tópico 2, fala assim: as dúvidas e as incertezas e o engano podem nos desafiar durante a nossa caminhada com Cristo. Por fim, o último tópico, aqui nos fala caminho, verdade e a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós encontramos muitas expressões de Jesus: eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o alfa, eu sou o princípio, eu sou o fim. Mas vamos aqui basear nesse verso 6 do capítulo 14 de João: eu sou o caminho. Como analisar em lições anteriores, a expressão eu sou, ela representa um título que revela a natureza divina de Jesus, representa, o eu sou é uma expressão que representa um título a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Assim, quando o nosso Senhor afirma eu sou o caminho, ele está declarando que ele é o quê? É o acesso singular, irmãos, olha só, exclusivo e único ao Pai, a Deus. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com Ele fora de Jesus. Por muitas vezes já ouvi pessoas que falam, e nós ouvimos, os irmãos, tenho certeza que os irmãos já ouviram muitos disso, que todas as religiões levam a Deus. Isso é mentira, irmãos. Pode-se se falar de Deus, sim, a pessoa pode ter conhecimento, mas conduzir
a vida, o coração ao arrependimento, né? A transformação, né? Aquela conversão, irmãos, é somente através de Jesus. Então é algo singular, é algo exclusivo, é algo único. Não é possível conhecer a Deus, então, e ter comunhão com Ele fora de Jesus. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante o seu Filho. O pronome eu, presente nessa expressão, indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas sim por uma pessoa chamada Jesus, que ilumina aqueles que se encontram em trevas. Então, irmãos, o Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é algo singular, Ele é um acesso singular, exclusivo e único ao Pai, tá? E aí ele fala, eu sou a verdade. Jesus não é apenas o que? Uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesma. De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou. A verdade suprema se revelou através da encarnação de Jesus. E assim sendo, a verdade absoluta, imutável e incondicional, ela encontra-se plenamente expressa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer. Uma verdade que se opõe à mentira e derruba as falsidades presentes no mundo. E esta, irmãos, verdade não é apenas a parte, mas ela é toda a verdade. Ela é uma verdade absoluta, total, definitiva, incondicional, imutável, conclusiva e universal. Isto é, verdadeira para todas as pessoas, em todas as situações e tempos. Amém? E ele fala, eu sou o quê? Eu sou a vida. A vida mencionada aqui, irmãos, não diz a respeito de uma existência física ou ao sopro vital, mas a vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, ali nos fala muito sobre a salvação. Paulo vai dizer, a salvação é pela graça. E eu quero ler o verso 10, o versículo 10 deste capítulo 2, fala assim, porque somos feitura sua, criados, olha só, irmãos, é isso que eu quero destacar, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, nesse sentido, não está dizendo que a existência da vida física, mas de uma vida espiritual, né? Criados em Cristo, né? Nele, para as boas obras. É uma verdade, refere-se que é a verdadeira vida espiritual que foi obtida pela obra redentora realizada no Calvário por Cristo Jesus. E isso, irmãos, ela ocorre, essa realidade espiritual ocorre porque o nosso Senhor possui o que? A vida em si mesmo. Ele é o que? Tanto a fonte como o doador da vida eterna, irmãos. Então, diante destas palavras, deste ensino nesta manhã, que possamos, irmãos, ficarmos firmes, possamos irmos até o fim, pois o Senhor Jesus fala, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Vamos conseguir, irmãos, herdar essa promessa gloriosa. Amém, meus amados? E aí, terminando aqui, a nossa sinopse desse tópico 3 fala, o Senhor Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdadeira e duradoura vida espiritual, ela está disponível através da sua vida em Cristo, né? Da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
a vida perfeita do Senhor, proporcionou um único sacrifício permanente pelos pecados que cometemos contra Deus. E aqueles que aceitam a vida e o sacrifício de Jesus a favor deles, confiando as suas vidas à liderança dele, recebem o perdão dos pecados e a vida eterna com Cristo. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. E assim sendo, vamos caminhando, né? Os céus nos esperam, né? As moradas celestiais estarão preparadas para nós. Que Deus abençoe. Graças a Deus, meus irmãos, que lição maravilhosa, como Deus é bom conosco, nos abençoando, nos trazendo esse conteúdo tão importante para a manutenção da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual. Eu gostaria de, antes de encerrarmos a nossa lição com uma oração, fazer um convite muito especial aos meus irmãos e irmãs que sempre nos acompanham aqui na nossa Escola Bíblica Online. Eu gostaria de fazer um convite. Nós temos aqui em nosso templo sede, na Avenida Campos Sales, na Vila Guarani, cultos toda terça, toda quinta-feira. No domingo nós temos 2 cultos, às 17h30 e às 19 horas. E eu gostaria de convidá-lo para nos visitar, para cultuar a Deus conosco em um dia aqui em nossa igreja sede, ou, se melhor for para você, em uma das nossas igrejas, das nossas congregações, espalhadas por toda a nossa cidade, pelos bairros da nossa cidade, e também pelas cidades circunvizinhas, Dobrada, Tabatinga, Taiaçu, Taiúva, Gavião Peixoto, Nova Europa, Curupá. Nós temos uma igreja ali para te receber e é uma alegria imensa poder estar com você. Eu tenho certeza, quando você vier participar de um culto, receber uma palavra de Deus para o seu coração, você vai sair melhor do que você entrou, não tenho dúvidas. E também, nós que amamos a Escola Bíblica Dominical, podemos contribuir com a obra de Deus, com a obra missionária. Os irmãos estão vendo aqui embaixo, passaram o número das nossas contas bancárias, a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar sua oferta, o seu dízimo, contribuindo com a obra de Deus, com a obra missionária, e nós queremos que Deus tem, com certeza, reservado bênçãos especiais àqueles que contribuem com a obra de Deus. Que Deus possa abençoá-lo poderosamente, meu querido irmão e minha irmã. Feche os seus olhos, nós vamos, neste momento, orar com o coração agradecido pela lição que acabamos de estudar, juntamente com os nossos professores, e que Deus possa abençoar a você, a sua família, para manter o estudo da Palavra de Deus sempre no desejo do seu coração. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença, por trazer-nos a Tua Palavra, por nos instruir. Nós pedimos a Deus, ser conosco, nos ajuda, nos dá, Senhor, sabedoria para colocar em prática esta palavra. É o que nós pedimos nesse momento e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, uma semana abençoada para você, para sua família. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.